Você já parou para pensar o poder que nós temos? Eu digo nós, seres humanos, nós pais. Então eu vou falar aqui hoje diretamente para os pais. O poder que os pais têm perante a criação dos filhos. E de onde vem esse poder? Esse poder ele vem especificamente dos nossos exemplos enquanto pais e das nossas palavras. A criança, desde pequeno, ela começa aprendendo a partir daquilo que ela vê e daquilo que ela ouve. Daí a gente fala qual que é o mais forte, o ver ou o ouvir, Não tem como a gente falar assim, esse ou aquele é o mais forte, porque cada criança aprende mais de um jeito e a outra criança aprende mais de outro jeito, Assim como nós adultos. Eu mesmo aprendo mais quando eu escrevo, e outras pessoas só de ouvir ela aprende. Então, algumas pessoas são mais visuais, outras são mais auditivas. Então, não tem como a gente falar. O certo é que tanto o ouvir quanto o ver são importantes para a educação da criança, para os nossos filhos. E hoje eu separei aqui para esse vídeo para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão da palavra. O quanto importante a palavra é. E para eu pegar isso aqui, não é uma questão de religião, não é uma questão de você falar assim, é uma linha religiosa ou não. Mas eu acho que a Bíblia, ela nos mostra muita coisa e ela nos diz muito. É um livro sagrado aí para quem é cristão, quem segue o cristianismo, independente de qual religião. Então, eu separei aqui 3 versículos que para mim diz bastante. Então, o primeiro versículo é praticamente o primeiro versículo da Bíblia, que ele é Gênesis 1, 3, que ele diz: Deus disse, haja luz e houve luz. Então, só para a gente refletir um pouquinho essa questão, Deus disse. Então, através da palavra, Deus criou tudo. Então, assim, a nossa criação foi feita através da palavra. Para quem é cristão, para quem acredita na Bíblia, para quem acredita, Então, assim, tudo se fez a partir da palavra. E deste modo, nós somos feitos a partir da palavra. E os nossos filhos são educados a partir de nossas palavras, Então, haja luz e a luz se fez. Então, Deus disse, Deus foi falando e as coisas foram acontecendo, Então, assim, o que você está falando que está acontecendo na sua casa? Você está bem dizendo, você está mal dizendo? Então, o que você fala para acontecer na sua casa, como pai, como mãe? Então, é uma reflexão que eu faço, que eu coloco e que eu, como mãe, também procuro colocar, sempre para os meus filhos. E, na verdade, eu procuro refletir, antes de falar, antes de fazer alguma coisa, Essa questão de você pensar naquilo que você diz, naquilo que você vai colocar, da maneira que você vai colocar, porque assim, nossos filhos são únicos, e sendo únicos, não tem como eu educar um filho igual eu educo ao outro, Eu sou a Maria Regina, eu tenho 3 filhos, Hoje já 2, um adulto já com 21 anos, outro com 17 e outro com 10, Então, cada um deles vieram para mim num momento diferente, um momento diferente da minha vida. Em um eu estava desempregada, no outro eu estava trabalhando muito, O outro também estava trabalhando, mas como ele tem uma diferença de idade, eu já estava em outra idade. Então, tudo isso faz diferença em como eu criei, como que eu gerei, como que foi o parto dessas crianças. Então, tudo isso faz diferença. Então, tudo isso faz com que eles sejam diferentes. E aquilo que a gente fala para os nossos filhos tem um impacto diferente. Às vezes eu falo para uma coisa, ele não vai nem ligar. Vai que um diz o outro, vai entrar para um lado e sair pelo outro. E às vezes a mesma coisa que eu falo para um, eu falo para o outro e tem uma importância muito grande para esse outro. Então, assim, refletir sobre as palavras e pensar naquilo que a gente quer é algo muito importante na criação dos nossos filhos, E não só na criação dos filhos, gente? Se a gente for pensar
é para todo mundo, nas suas relações, nos seus relacionamentos. Se você trabalha em conjunto, você trabalha numa equipe, então tudo que você fala tem um poder muito grande, né? Tem um poder muito grande, porque você está criando uma realidade a partir daquilo que você está falando. Então isso daí tem um peso, né? Tem um peso na sua vida, tem um peso nos seus relacionamentos, né? Então, assim, um outro versículo que eu separei aqui para a gente ler, para a gente refletir um pouquinho, é em Salmo 119, versículo 105. Então, esse salmo diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Gente, esse versículo é muito lindo e a gente para pensar nele, né? O que os filhos, quando pequeno, pensam a respeito dos pais? Indiferente se o pai é bonzinho, se o pai não é. Pega uma criança com 3, 4 aninhos, o pai e a mãe. Gente, é a melhor coisa do mundo para essa criança. O pai e a mãe são os heróis, são pessoas perfeitas, tá? Então, nesse sentido, nós, pais, somos, como diz a Bíblia, lâmpada para os pés de nossos filhos. Nós somos luz para o caminho de nossos filhos. E como que a gente está iluminando? Como que nós, pais, estamos sendo luz para os nossos filhos? Será que nós estamos sendo a luz certa? Será que a gente está colocando as palavras certas para ser luz para o filho? Para ser lâmpada para o caminho? Como que a gente está iluminando o caminho desses filhos através dos nossos exemplos? Porque assim, a responsabilidade é muito grande. E eu vejo assim, há hoje em dia muita banalização, até mesmo do ser pai, do ser mãe. A gente vê muitas crianças que abandonadas mesmo, abandonadas. E pior que isso, a gente vê as crianças aí, no caso, abandonadas pelas ruas, por um monte de lugar, mães que têm o filho e abandonam, tá? Mas pior que isso, eu acredito que seja aquelas crianças que estão abandonadas dentro da própria casa, mesmo tendo um pai e uma mãe ali presente. Por quê? Porque o pai e a mãe não conversam ou não sabem. Daí eu não estou aqui julgando esse pai e essa mãe, porque muitas vezes o pai e a mãe também não teve isso quando criança, na infância. Ele também não recebeu amor, não recebeu carinho, não recebeu palavras, ele não vai saber passar isso para o filho. Então, nesse sentido, a gente vê que há um sistema familiar doentio na questão da comunicação, na questão da palavra. Então, vale a gente hoje, os pais que estão procurando aí ser um pai, uma mãe melhor, mais presente, refletir sobre isso. Que luz que eu estou sendo para o meu filho? O que eu estou preparando? Qual caminho eu estou mostrando para meu filho? Para minha filha, que a gente fala filho, filha. Então, fica esse questionamento, que é algo que a gente tem que prestar atenção. Porque às vezes, muitas vezes, faltou dentro do pai e da mãe também. Hoje eu tenho aí um pai e uma mãe adulto, mas que muitas vezes ele não consegue e ele não sabe, e não é uma culpa, é algo inconsciente. Não que ele não ame, ele vai amar o filho, mas e como que ele está demonstrando esse amor? Qual que é a necessidade que o filho tem? Então, às vezes, o pai dá presente, compra roupa, leva para viajar, faz um monte de coisa, tudo, mas e o momento em si? Será que está sendo um momento significativo para o filho? O que ele está vendo nesses momentos, nessa viagem? Quais palavras eles estão ouvindo? Então, tudo isso a gente pode pensar como pai, como mãe, que quer o melhor para o filho. Então, daí vale você perguntar para o filho o que você precisa. Então, muitos pais não perguntam isso. Só colocando aqui uma questão. Às vezes o filho está com algum problema, na escola, por exemplo, uma criança ainda pequena, tem um problema na escola, está com baixo rendimento, não consegue acompanhar, e o pai e a mãe muitas vezes fica focado em quê? Fica focado
nesse problema, fica focado na aprendizagem e não para olhar o que? O filho ou a filha não para perguntar o que está acontecendo com você. E qual que é o questionamento que o pai e a mãe faz? Por que você está com nota baixa? Por que o seu rendimento baixou? Então só faz isso, né? E o filho fica naquele porquê, porque eu não sei o porquê. Porque muitas vezes o filho também não sabe. Agora, se o pai e a mãe muda até mesmo o jeito de perguntar o que está acontecendo, o que aconteceu, você está precisando de alguma coisa, o que você está sentindo. Então, assim, quando o pai e a mãe muda essa pergunta e foca na criança, provavelmente a criança ela vai refletir, nossa, o que está acontecendo? Por que aconteceu isso, será? Então, assim, é um direcionamento de olhar. Eu vou olhar para o problema ou eu vou olhar para a minha criança? Para onde eu vou ver? Para que lado eu vou direcionar a minha atenção? Então, às vezes o pai ou a mãe foca muito na questão em si e não foca na criança em si. Né? Daí vai, conversa com o psicólogo, conversa com o pedagogo, vai na escola, quer tirar satisfação de algum jeito, né? Mas e a criança, em que momento que ela foi questionada, em que momento em que ela foi olhada? Né? Porque daí a gente vê onde que está o foco. Né? Então, assim, é um momento de refletir, de colocar, de ver a questão em si, né? E de daí ser lâmpada para os pés, ser luz para o caminho, porque daí você vai direcionar a criança para ela buscar entender o que está acontecendo com ela mesmo. Às vezes é uma falta boba, às vezes é algo que ela nem tinha prestado atenção, e o pai e a mãe têm um olhar para isso. Ele procura entender a criança. Às vezes a criança está passando por algum bullying na escola, às vezes a criança está se sentindo de alguma forma rejeitada. Então, assim, tudo vale questionar, sem briga, sem ficar gritando, né? Porque às vezes o pai e a mãe chega em casa, já grita, ai, o que é essa nota, o que aconteceu? E não vai saber, não vai querer saber da criança o que pode ter acontecido realmente. Então, daí eu leio novamente aqui, porque é um versículo maravilhoso, né? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, pai, mãe, talvez esteja a hora, né, de ser realmente luz. E como que um pai ou uma mãe pode ser luz? Gente, buscando conhecimento, buscando entendimento. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Então a gente pode ir atrás para tentar ajudar o outro, né? Tentar ajudar aquela criança, o teu filho, que é aquilo que mais importa. Porque quando a gente pergunta para um pai e para uma mãe, o que você quer para o teu filho? Eu quero que ele seja feliz, mas como? O que você está trabalhando? O que você, pai, o que você, mãe, está fazendo para o seu filho ser feliz? Está dando tudo para ele? Está proporcionando para ele um monte de bens materiais? Está trabalhando, se matando de trabalhar para deixar alguma coisa para o filho? Será que é isso que vai trazer a felicidade dele? E quantas vezes você já perguntou para o filho o que você quer da vida? O que te faz feliz? Às vezes muitos pais nunca nem perguntaram isso para o filho. E está ali trabalhando, colocando, remando, sem direção, na verdade. Porque o pai e a mãe vai na direção dele. Quando ele não questiona o filho, quando ele não pergunta, quando ele não fala nada, ele está indo na direção dele. Felicidade para o pai ou para a mãe é isso, mas e para o filho? Será que é a mesma coisa? Porque o conceito de felicidade é algo bastante relativo. Relativo por quê? Para cada um tem um significado. Então, às vezes, para o filho, já adulto até, às vezes o filho com adolescente, para ele ser feliz é algo muito diferente do que é ser feliz para o pai e para a mãe. E daí o pai e a mãe não aceitam aquilo, daí fica brigando, por que não aceita? Porque não entende, não compreende o filho, ou nunca parou para prestar atenção naquele filho. Então, a gente é caminho, é luz no caminho do outro, quando a gente, no mínimo, entende aquele caminho que o outro quer fazer. E eu digo uma coisa, muitos filhos estão precisando dessa luz no caminho, para não seguir sozinho, porque muitos estão seguindo sozinhos, sem os pais,
Porque os pais estão perdidos na vida, às vezes perdidos até mesmo em como encontrar aquele caminho do filho. E não é por falta de amor, não é por falta de amar o filho, é por falta de saber, na verdade, falta de compreender. Né? E eu separei mais um versículo aqui ainda, gente, olha só. Lá no finalzinho da Bíblia, tem nas epístolas, acho que é a epístola mesmo, é a epístola de Santiago, que diz assim, esse daqui também é lindo, diz assim, ó. Ora, também a língua é um fogo. Como o mundo do mal, a língua está posta entre os nossos membros, maculando o corpo inteiro e pondo em chamas o ciclo da criação, inflamando como está pela gema. Depois, no capítulo 3, versículo 9, diz: com ela, né, com a língua, bendizemos ao Senhor, nosso Pai, e com ela maldizemos os homens, feito à semelhança de Deus. Da nossa boca provém bênção e maldição. É forte, né, gente? É forte, é forte. Se a gente for parar aqui, muita coisa me chama atenção nesses versículos. Primeiro, que a língua é como fogo, né? Está posta em nossos membros, maculando o corpo inteiro. Então, maculando, manchando, né? Maculando o corpo inteiro. Quando eu paro para pensar nas doenças, eu digo assim, que acho que muitas doenças provêm daquilo que a gente fala, daquilo que a gente repete, né? E isso até mesmo dos nossos filhos, sabe? Às vezes nós repetimos coisas ali, a gente fica... Vamos ver se eu acho aqui um exemplo, algo que eu posso colocar para vocês. Sabe quando a gente supervaloriza alguma coisa no filho? Vamos supor, uma gripe, um resfriado, algo que a gente fica falando, ai, meu filho vamos supor, é asmático, meu filho é alérgico, meu filho é não sei o quê. Então a gente fica nesse meu filho é. E a criança cresce com aquilo dali, eu sou asmático. Eu vejo, às vezes, muitas crianças na escola, que eu sou professora também, então muitas crianças na escola, crianças com 12, 13 anos, e falam assim, professor, eu sou muito ansioso, eu sou muito ansiosa. Eu fico pensando, gente, uma criança com 10, 11 anos, ansiosa, minha mãe sempre fala que eu sou muito ansioso. Então, já coloca isso na criança, eu sou ansioso, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, é como se fosse um rótulo, né? E a criança acredita naquilo dali. E a partir do momento em que ela acredita naquilo dali, ela começa a desenvolver aquilo nela. Por quê? Porque o próprio corpo acredita naquilo. Então, ele desenvolve aquela ansiedade. Por quê? Porque a mãe falou, eu acredito na minha mãe, e ela colocou isso em mim. Então, isso é que eu falo que é uma programação, né? Nossos filhos são programados a partir daquilo que nós falamos, né? Então, é uma programação. Então, isso daqui fala, olha só, a nossa língua pode macular o nosso corpo inteiro, né? Então, fica aí a reflexão, o que nós falamos para os nossos filhos, o que eles estão ouvindo de nossa boca, né? Uma outra coisa, olha só, que me chama muita atenção é assim, com ela, com a nossa língua, bendizemos ao Senhor nosso Pai, e com ela maldizemos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca provém a bênção e a maldição. Assim, eu acho que todo mundo sabe que nós somos feitos à semelhança e à imagem de Deus. Sendo assim, nós temos dentro, cada um tem dentro de si, né, uma centelha divina. A gente tem uma centelha divina. E quando a gente para pensar nessa centelha divina, a gente vê o quê? Que nós, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos amigos, as pessoas que trabalham com nós, aquela pessoa que você encontra na rua, de qualquer forma, ela também tem uma centelha divina. Senão ela não estava aqui, como que ela ia vir ao mundo? Então nós temos dentro de nós essa centelha divina. E como que eu trato esse outro? Com quais palavras? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Então, se eu trato o meu filho, abençoando o meu filho e colocando que ele é uma bênção na minha vida, então eu estou tratando ele como bênção. Agora, se eu faço o contrário disso, como que eu estou tratando o meu filho? Quando eu falo,
Eu acho que é muito forte, mas tem gente que fala assim, meu filho é uma peste. Gente, olha só o poder da palavra. O meu filho é uma tentação, sabe? É muita coisa, sabe? É muita coisa. Então, assim, como que a gente está tratando? Como que você está abençoando esse filho, dizendo dessa forma? Tá? Então, e não só o filho, as outras pessoas, porque se a gente for ver que cada um de nós temos essa centelha divina, você está tratando o próprio Deus ali na tua frente, né? Porque uma centelha, por mais pequenininha que seja, faz parte do corpo todo, né? Ela circula, ela faz parte, ela é energia, ela é sangue, ela é um monte de coisa. Então, assim, como que nós, pais, estamos tratando, estamos cuidando dos nossos filhos? Nós estamos bendizendo ou estamos amaldiçoando? Quais são as palavras que saem da sua boca para dizer para o seu filho se ele é bênção ou se ele é maldição? É muito forte isso. E quando a gente vê que nós, pais, temos o poder de abençoar e de maldizer, olha, ali a gente vê o quanto que a gente tem de responsabilidade na criação de um filho. E aquilo que a gente fala, ele vai repetir lá fora. O nosso filho, ele vai ser um reflexo nosso. E tem, se a gente for procurar na Bíblia, tem muitos versículos, muitas partes da Bíblia que fala sobre esse poder de bênção, sobre esse poder de abençoar ou de maldizer através das palavras, né? Então, pessoal, é algo que vale a pena refletir, algo que a gente tem que cuidar, né? Tem que cuidar e a gente precisa aprender a como lidar, como tratar, como falar, porque assim, muitas vezes é aquilo que eu já disse, a gente não recebeu isso. Muitas vezes você, pai, você, mãe, não recebeu isso do seu pai, da sua mãe. E quando a gente começa a pensar, né, que eu posso mudar, eu posso fazer diferente, acaba tendo uma libertação nesse fazer diferente. Porque você pode começar a abençoar uma geração inteira que vem depois de você, né? Então a gente tem aqui os nossos pais, os nossos avós, mas qual foi a realidade deles? Como eles viveram? Com o que eles aprenderam? E hoje, o que nós temos disponíveis para aprender? Será que nossos pais tinham as mesmas condições que nós? Provavelmente não. Eu digo por mim, meus pais não tinham as mesmas condições que eu tenho hoje. Porém, hoje eu tenho condições, mas o que eu estou fazendo com essa condição? Condição também de você pesquisar, de você ir na internet, de você se autoconhecer, de você se instruir, né? Então, tudo isso são condições dadas por Deus, na verdade, são bênçãos. Então, a gente tem que agradecer isso daí, mas tem que saber usar também, tá? Então, assim, gente, fica aqui a minha dica. Vamos prestar atenção no que a gente fala, porque a palavra tem poder. Palavra tem poder sobre a criação de nossos filhos. E o que sai da boca de um pai e de uma mãe, colocando aí também aqueles que cuidam dos filhos, que hoje em dia a gente sabe que tem muitas e muitas crianças que são cuidadas por outros, que não são os pais verdadeiros, que não são os pais biológicos, mas que não deixam de ser pai, não deixam de ter a importância de um pai e de uma mãe. Pode ser um avô, pode ser uma avó, um tio, uma tia, os pais adotivos. Então, o que sai da boca de um pai e de uma mãe tem mais poder ainda. Por quê? Porque nós somos heróis para os nossos filhos, nós temos autoridade sobre eles. Eles nos ouvem, mesmo quando você pensa que não, meu filho não me ouve, ele ouve. Ele ouve e ele segue e ele olha. E você acaba sendo tudo para essa criança que está em formação. E criança é um serzinho em formação. E quem que está formando? É a escola que está formando teu filho? É a televisão? É o computador? É o videogame? Né? Ou é o pai e a mãe gritando, xingando, brigando na frente do filho? Né? Ou é o pai e a mãe bendizendo, abençoando,
procurando entender, procurando se autoconhecer, né? Então, assim, quem que está educando? O que que o filho está vendo? Eu acho que vale a pena refletir, vale a pena a gente pensar sobre isso, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho essa relação de pai e filho. Pai, quando eu digo pai, é pai e mãe, né? Pai, mãe e filhos é algo muito importante. Tanto o pai quanto a mãe têm a função de educar, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui de mim, tá? Eu sou a Maria Regina, eu sou terapeuta holística familiar, consteladora familiar, e a gente tem que ter um olhar voltado para o nosso autoconhecimento, para depois a gente poder desenvolver isso daí também nos nossos filhos, nas nossas crianças, né? Então, aqui, ó, se você gostou dessa mensagem, espero que você tenha gostado, que você curte, que você compartilhe com alguém que possa contribuir, né? O que eu quero é isso, é poder contribuir, né? Contribuir com a educação, contribuir com uma geração mais consciente, né? Com os pais que às vezes estão precisando de uma ajuda, mas não sabem muito bem onde procurar essa ajuda, né? Então, tem aí minhas redes sociais, canal do YouTube, do Instagram, você pode entrar lá, tem vários outros vídeos falando sobre autoconhecimento, falando sobre as linguagens do amor, falando sobre relacionamento entre os pais, que o relacionamento entre os pais é tão importante quanto o relacionamento entre os pais e os filhos, né? Porque, assim, é aquilo que eu digo, os pais estão bem, os filhos também estão. Por quê? Porque os filhos são reflexo dos pais. Então, eu digo, quando os pais estão bem, os filhos também estão, né? Então, tem vários vídeos que você pode acompanhar, interagir, né? E se você gostou, curte, compartilhe, né? Coloque aí algum comentário que eu possa te responder, ou a gente pode interagir. Tá certo, gente? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo.